Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, eu sou Rafaela Cerqueira e hoje eu vou falar um pouco sobre a fraqueza de Esther. Pausa para eu informar que hoje tá difícil, eu não tô muito legal. Já gravei esse vídeo acho que umas 3 vezes e não gostei, então já chutei o balde. Eu vou tentar gravar pela última vez, então se você está assistindo esse vídeo é porque a última vez deu certo. Bom, primeiro precisamos falar sobre quem é Esther. Esther é a protagonista do 17º livro da Bíblia, que tem o nome de Esther, ou seja, nós temos 2 livros na Bíblia que têm nomes de mulheres, Ruth e Esther. Ruth é o 8º, se eu não me engano, e Esther é o 17º. Só que diferente de Ruth, que conta a história ali de uma família, o livro de Esther vai contar a história dos judeus. É um livro histórico, escrito para os judeus, sobre a história de uma libertação, né? Um livramento que eles tiveram. Esther, ela é conhecida, não, ela é rainha. Ela foi. Esther foi rainha da Pérsia, porque casou-se com Assuero, né? Depois da expulsão de Vaste. E aí, eu vou deixar a parte da história um pouco de lado, porque, como eu falei, né? Eu já gravei, eu acho, umas 4 vezes. E eu tava sempre trazendo essa parte da história e tava me perdendo, porque como eu não tô legal, eu não tô conseguindo raciocinar. Então eu vou ser mais focada. Então, se você não conhece a história de Esther, 17º livro da Bíblia, vá ler, tá bom? Leia a história de Esther. Até porque é uma história muito bonita. É uma história... Eu gosto muito da parte que Haman tem que sair, né, com Mordecai nas ruas do palácio e exaltando Mordecai. E isso era algo que ele diz para o rei, né, quando o rei pergunta o que faria com um homem a quem o rei quisesse agradar, quisesse exaltar. E ele fala, opa, isso aqui, porque ele tá pensando que é para ele. Mas não é para ele, é para o inimigo dele. E aí ele tem que fazer isso com o inimigo dele. E a forca que ele tinha preparado para o inimigo dele, quem é enforcado é ele. Eu acho isso uma reviravolta maravilhosa. Porque assim, não foi tipo, ah, vamos revelar aqui que o Raman é o vilão da história e ele vai morrer. Não. Vai morrer no que ele preparou. Então nós temos aí uma inversão. E isso me fala muito sobre como nós fazemos planos e Deus faz outro. Ou seja, nós fazemos planos, seja para o bem ou seja para o mal, nós fazemos planos e Deus vai lá e reveste tudo isso. Porque os planos de Deus são diferentes do nosso e são muito melhores do que os nossos. Mas o foco hoje é na fraqueza de Esther. Então, novamente, se você não conhece a história, vá ler, porque eu não vou focar na história hoje. Eu vou focar em quando Mordecai informa para Esther que havia sido escrito um decreto, né, por Haman, assinado com o anel do rei, com o selo real, que todos os judeus no dia 13 do 12º, peraí, gente, deixa eu só conferir o dia aqui. 2000 anos depois. Que é 12º mês, no dia 13 do 12º mês, todos os judeus deveriam ser mortos, aniquilados, sejam homens, mulheres, idosos, jovens, sejam crianças, todos deveriam morrer e que os seus bens deveriam ser saqueados. Isso inclui Esther, porque embora ela estivesse num palácio escondendo a sua parentela, escondendo a sua origem, ela também fazia parte desse povo. Ela era judia. E quando a gente fala de todos, a gente tira a exceção, então ela está incluída ali. De primeiro momento, eu imagino, e aqui já é um pensamento meu, que Esther deve ter pensado assim: eu estou escondendo a minha origem, a minha parentela, então ninguém sabe que eu sou judia, então tem uma chance aí de eu me livrar. Só que todos os outros, inclusive Mordecai, seu primo barra pai, né, que ele cuida dela depois da morte do seu pai, ele está incluído nesse todos. Então, ele também vai morrer. E Esté, ela tem 30 dias que não é chamada até a presença do rei. E aí ela fala, né? Todos os servos, todos os povos sabem que quem aparecer na presença do rei sem ser chamado tem a chance de morrer, a menos
que o rei estenda o cetro de ouro para essa pessoa, para que ela viva. Ou seja, de primeiro momento, Esther demonstra medo. E essa é a fraqueza de Esther. Quando você para pesquisar sobre Esther, para ver vídeos sobre, você vai ver muitas pessoas colocando Esther lá em cima. Esther que salvou os judeus, Esther que tem um livro na Bíblia com seu nome, Esther lá em cima. Só que Esther, ela é humana, ela era humana, né? E assim como nós, ela tinha seus pontos bons, seus pontos positivos, mas ela também tinha os seus defeitos. Ela tinha os seus momentos de fraqueza. E esse é o momento em que Esther demonstra fraqueza, é o momento em que ela demonstra medo. Mas o que eu quero falar mesmo, além de mostrar para vocês que ela teve um momento de fraqueza, é o que ela faz diante disso. Por quê? Muitas vezes, quando nós temos medo ou quando nós temos um momento de fraqueza, o primeiro pensamento que vem é se fechar. Eu estou com medo, eu não vou fazer isso. Só que aqui inclui algo que ela precisava fazer. Porque Mordecai lembra ela que ela era judia e que, se ela não fizesse nada, Deus ia mandar a salvação de algum lugar. Porque Deus é fiel, Deus é justo. Mas ela iria perecer, ela e a casa do pai dela. E quem sabe não foi para esse momento que ela foi para o palácio e que ela se tornou rainha. Então, Esther, ela decide que vai falar com o rei. Mas lembrando que ela estava com medo. Então, se ela estava com medo, ela precisa primeiro criar coragem. E o que é que ela faz para criar coragem? Ela faz 3 dias de oração e jejum. E não apenas ela, mas todas as mulheres que estavam com ela. E também ela pede para que Mordecai informe, né, e peça para que todos os judeus da cidade de Suzã, capital da Pérsia, onde ela estava, também façam isso. Ou seja, ela prepara a sua alma, ela prepara o seu espírito. Então, lembrando que nós temos a carne e o espírito. Que exemplo péssimo botar os dedos aqui, mas enfim. Nós temos a carne e nós temos o espírito. E eles estão lutando o tempo todo. A fraqueza, o medo, ela vem da carne. Isso aí. Já o espírito, ele nos dá coragem, né? O que é que o Senhor nos diz? É ser forte, corajoso, né? Que diz para Josué e diz pra gente também. O Senhor não nos ensina a ser medrosos, covardes, mas nos dá coragem, nos ensina, nos chama a sermos corajosos e enfrentar os problemas, as situações, principalmente quando trata-se do evangelho, né? De levar o evangelho de Cristo. Esther, ela demonstra a fraqueza no momento em que a carne dela estava forte. Então, ela precisa fortalecer o seu espírito. O que é que alimenta o espírito? Oração e jejum. Não apenas, né? A palavra de Deus. Mas, nesse caso, para ela, oração e jejum. Então, é o que ela vai fazer. Então, primeiro, ela se fortalece espiritualmente e depois é que ela vai até o rei. Só que antes de ir até o rei, ela também se prepara fisicamente. Como assim? Ela veste, né, o seu melhor vestido real. Ela fica bonita, porque de certa forma o rei é o seu marido. E que marido é esse que não vai querer ver ali a sua esposa linda na sua frente? Isso aumenta também as chances de que o rei estenda para ela o cetro de ouro, dando a ela a possibilidade de viver. E é exatamente o que acontece. Mas o ponto aqui é: Esther demonstrou fraqueza? Sim, Esther demonstrou fraqueza. Esther alimentou sua fraqueza, entrou numa depressão e ficou, ai meu Deus, eu tô com medo, e se trancou no quarto e decidiu não fazer nada? Não. Esther, ela estava em um momento em que ela precisava falar, um momento em que ela precisava agir, um momento em que não só a vida do povo estava em perigo, mas a vida dela também estava. Era um momento em que ou ela agia e salvava o seu povo, ou ela, junto com eles, iria perecer. Porque não estamos falando de uma possibilidade de guerra. Ah, e eles vão chegar para matar os judeus e os judeus vão lutar. Não, eles iriam ser aniquilados. Claro que um ou outro ia tentar, né, se defender, mas um barulho aqui. Mas
o decreto era claro de que todos, sem exceção, fossem aniquilados. Então, ainda que houvesse ali uma defesa que tivesse uma possibilidade, né, deles se reunirem e lutarem, eles seriam aniquilados de uma forma ou outra porque eles iriam lutar, né? Ia ser só o grupo de judeus, junto com grupos de diversos outros povos, junto com os oficiais do palácio, ou seja, né, junto com o exército do palácio. Ou seja, que força que eles tinham, né? Que poder que eles tinham. Eles poderiam resistir durante um tempo, mas não seria tempo suficiente para pelo menos algum deles continuar vivo. Então todos iriam morrer. E em algum momento iam descobrir que Esther era judia e ela também iria perecer, ainda que ela estivesse dentro do palácio, ainda que ela estivesse escondendo a sua origem. Então, o que me chama a atenção nessa fraqueza de Esther e nesse momento que ela alimenta o seu espírito, em que ela se prepara para ir até o rei, é que não podemos ficar parados diante de uma situação de risco, uma situação de perigo, uma situação em que o nosso corpo demonstra fraqueza. Quer seja uma fraqueza, né, física, algo como um medo ou um pecado que a gente cometa, quer seja uma fraqueza aqui. Porque muitas vezes nós lutamos contra os nossos pensamentos. Olha, muitas vezes não, a gente faz isso diariamente. A gente luta contra os nossos pensamentos, a gente luta contra os nossos sentimentos. E muitas vezes a gente se esconde diante disso. Né? E aí a gente vai entra no quarto fechado. Ai, a gente vai chorar, a gente tem medo. Mas o Senhor nos chama a sermos corajosos. Ou seja, nada de ficar chorando pelos cantos, nada de ficar alimentando medo, nada de ficar alimentando essa fraqueza. Então, o Senhor nos pede para que tenhamos coragem e para que exerçamos essa coragem. Assim, quando esse momento vem, que é super normal, se você é uma pessoa e você diz assim, ai, nunca tive medo de nada. Então, assim, e mostre a sua perfeição, porque não tem essa pessoa que nunca teve medo de nada. Então a gente sempre para diante de alguma situação, quer seja com outra pessoa ou quer seja com a gente mesmo. Mas é preciso lutar diante disso. E uma ótima estratégia para lutar diante disso é jejum e oração. E eu carrego isso para mim. E seria bom que vocês carregassem para vocês também. Aliás, seria bom que todo mundo carregasse isso, né? Jejum, oração e palavra, meditação na palavra. Que é o quê? O nosso alimento diário. Então, para que o nosso espírito esteja forte e a nossa carne esteja fraca, é preciso meditação diária, que aí, né, as pessoas falam, né, o devocional. Devocional e meditação é a mesma coisa. Leitura da palavra, né? Que é a mesma coisa. Oração constante. E a oração constante não é você ficar 24 horas por dia de joelhos, orando. Não. É você estar aqui, ó. Você tá, sei lá, no trabalho, você tá aqui gravando um vídeo, você tá estudando, você tá fazendo alguma coisa, mas o seu pensamento, ele está com o Senhor. Ou seja, Senhor, me ajude a gravar esse vídeo. Senhor, olha, eu vou trabalhar aqui agora, me dê força para trabalhar. É você fazer alguma coisa no seu dia e ao invés de você ir correndo contar para alguém, você contar antes para o Senhor. Ah, mas ele é Deus, ele sabe, ele tá vendo. Sim, mas ele gosta que a gente fale com ele. Eu lembrei do Alan agora. Me conte como foi o seu dia. Eu gosto de saber como foi o seu dia. Ou seja, por mais que ele saiba, né, de tudo, né? Deus sabe de tudo, ele tá vendo tudo. Mas ele gosta que você conte pra ele quer ouvir de você. E isso é a nossa relação com Deus, né? Se você tem aí um amigo, um noivo. Se você tem alguém ali do seu lado e você deixa aquela pessoa lá. Ah, ela tá me vendo aqui, ela sabe o que tá acontecendo. Mas você não senta pra conversar com ela, então em algum momento essa relação vai se esfriar. É inevitável. Porque o que faz com que essa relação ali esteja sempre próxima e alimentada é vocês terem uma comunicação, é vocês terem uma proximidade. E assim também é com o Senhor. Então, quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Então, a oração é um dos nossos alimentos diários, juntamente com o jejum, porque o jejum ele enfraquece a nossa carne e fortalece o nosso espírito.
Gente, eu tô morrendo de calor. Deus tenha misericórdia. Eu ainda quero gravar mais 3 vídeos hoje. Será que eu gravo? Acho que eu não gravo não, viu? Eu não tô legal. Mas eu acho que esse tá saindo. Agora tá saindo. Glória a Deus. Essa imagem tá péssima. E meu cabelo também. Foco. Foco. Então, resumão, porque em algum momento eu me distraí, já perdi a linha do raciocínio. Esther teve sim o seu momento de fraqueza, mas ela não ficou naquela fraqueza, então ela se fortaleceu e ela foi à luta. E é isso que nós devemos levar para nossa vida. Entender que momentos de fraqueza acontecem, então quando eles acontecerem, não é pra gente, eu perdi o chão, agora eu vou morrer, agora eu perdi tudo. Não é para entrar em desespero, porque os momentos de fraqueza são normais e são necessários, até porque se estivéssemos fortes o tempo todo, não iríamos precisar de Deus, né? É aquele momento que, tá tudo bem, tá tudo perfeito, então deixa Deus lá. É no momento em que a gente precisa, no momento em que estamos no pó, que nós nos voltamos para Deus. Nós vemos, Deus, o Senhor, é o meu único auxílio, é o meu único socorro, então eu vou me voltar para Ele. Então, esse é o momento. Então, é um momento necessário para as nossas vidas. Então, nós temos que entender isso e temos que lutar contra isso. E nós lutamos alimentando a nossa relação com o Senhor, nos aproximando mais dele. E façam isso, tá? Inclusive, eu vou fazer agora. Eu vou parar aqui o vídeo e vou orar. É isso e até a próxima.